Salário de pastor é lícito? É bíblico ou não? Esse debate, esse tema tem sido o caso de muitos debates no meio cristão durante algum tempo. Alguns são a favor de pastor receber salário da igreja, outros já são contra. Mas o que diz a Escritura Sagrada sobre isso? Realmente é bíblico o salário para pastor? Convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo de número 17, que diz o seguinte: deve ser considerado merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Até aqui. Então nós vemos bem uma coisa interessante. Quando fala aqui no versículo 17, fala de presbíteros. Presbíteros aqui na Bíblia seriam os líderes da igreja, aqueles que presidem a igreja, ou ancião. Nos tempos de hoje, o presbítero seriam os pastores. Os pastores que estão à frente das congregações, que estão cuidando das congregações, que lideram as congregações, são os presbíteros. Porque o presbítero vem de presidir e também vem de ancião também. Então está relacionado aos pastores, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, aqueles que se esforçam na palavra, ou seja, em pregar a palavra de Deus e também no ensino dela também. Ou seja, no ensino da Escritura Sagrada. Mas o que seria se afadigar? É aquelas pessoas que se esforçam em estudar a palavra de Deus. Aquelas pessoas que se esforçam em adquirir mais conhecimento da palavra de Deus para que eles possam passar coisas novas da palavra de Deus, para os seus ouvintes, para os seus fiéis, para o seu rebanho. E nós vemos aqui no versículo 18, pois a Escritura declara, Paulo tirando da lei de Moisés, que se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 25, no versículo 4. Olha o que diz: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Nessa primeira parte, não amordaças o boi quando pisa o trigo, Paulo está querendo dizer o seguinte: que naquela época do tempo da lei de Moisés, alguns donos de bois estavam fechando a boca de seus bois enquanto eles pisavam o trigo para que eles não comessem os trigos, para que os bois não comessem. Mas Paulo fala, na lei de Moisés, ordena para que não fechasse a boca dos bois enquanto eles estavam comendo trigo, porque os bois estavam trabalhando para seus senhores. Então eles eram dignos de comerem o trigo, era digno de se sustentar do seu próprio trabalho. E por que Paulo colocou isso? Por que ele tirou isso da lei de Moisés e colocou no contexto de presbíteros? Paulo está querendo dizer o seguinte, que os presbíteros, ou seja, aqueles que lideram a igreja, os pastores, eles são merecedores do salário da igreja. Eles são merecedores de se sustentar do fruto do seu trabalho. E não é trabalho fora aqui não, porque quando você vê aqui no contexto, aqui, não está falando de trabalho secular, mas é de trabalho na obra de Deus. E fala aqui na última parte, o trabalhador é digno do seu salário. Do seu salário, ou seja, o pastor, o presbítero, o líder, ele é digno do seu salário, ou seja, ele está trabalhando para Deus. Não pense você que liderar uma igreja, que presidir uma igreja, não dá trabalho, porque dá muito trabalho. Não é só você estudar a Escritura Sagrada, não é só você pregar e dar estudo, não é só você orar apenas, mas você tem que resolver muitos problemas que acontecem. Não pense você que mexer com gente, com pessoas, não dá problema. Muitas vezes, se você mexer com pessoas, é mais complicado do que mexer com animais, porque pessoas têm sentimentos mais complexos. Tem muitas pessoas que são problemáticas, muitas pessoas que estão a ponto de suicidarem e que o pastor tem que cuidar. Que esse é o trabalho do pastor. E querendo ou não, é um trabalho que leva tempo, um trabalho que ocupa tempo e um trabalho que dá trabalho também, que exige muito do pastor. Mas muitas pessoas hoje não admitem isso daí, muitas pessoas não veem, não têm essa consciência de que o pastor também tem um trabalho grande na congregação. Muitas pessoas hoje, por sua ignorância, pensam que o trabalho de pastor é apenas pregar, orar e ensinar e ponto final, mas não é. E uma coisa interessante que nós vemos, que geralmente pessoas que são assim são aquelas pessoas que não trabalham na obra de Deus. É aquelas pessoas que dentro das igrejas são as pessoas que mais dão problema.
ou talvez muitas pessoas que estão fora também, que falam de coisas que ela não sabe e de situações que ela não estão presentes, que elas falam, que elas agem de acordo com o seu achismo. Mas eu falo aqui de acordo com a Escritura Sagrada. Eu também faço a obra de Deus. Claro que não como deveria, porque nenhum de nós conseguimos fazer a obra de Deus como nós deveríamos, mas nós estamos em um caminho de aperfeiçoamento. Mas eu falo daquilo que eu vejo na Escritura Sagrada e daquilo que eu vejo também com os meus olhos também. Então nós vemos o seguinte, que se Paulo tirou essa passagem da lei de Moisés e colocou no contexto de presbíteros, quando fala dos presbíteros, nós devemos entender uma coisa. Não tem como você entender outra coisa, não há margem para outra interpretação, a não ser de que pastores são dignos do salário da igreja. Porque eles estão lá fazendo a obra de Deus. Não tem como uma igreja crescer se não tem um líder que esteja lá 24 horas. Que esteja com disposição para trabalhar na obra de Deus 24 horas. Porque para você fazer um trabalho para Deus com excelência, você necessita ter a maior parte de tempo. Pastor, ele também depende também de salário também. Ele também come também. O pastor, ele bebe também, ele tem uma família. O pastor também tem suas fraquezas. O pastor também tem que pagar imposto. O pastor também tem que pagar as suas contas também. Apesar que muitas pessoas hoje, por ignorância ou talvez por ódio da igreja, muitas pessoas falam que a igreja não paga imposto. Mas nós somos a igreja. Aqueles que entregam a sua vida para Jesus, eles são igreja. E eles pagam o imposto. Nós pagamos o imposto. Então a igreja paga imposto, porque a igreja somos nós. Mas, voltando ao assunto das contribuições, voltando ao assunto do salário de pastor, quero te mostrar outra passagem que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 9. Olha aqui. Uma coisa que me chamou a atenção no versículo de número 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Quando o soldado ele vai para a guerra, não pense você que ele vai ter que levar dinheiro, vai ter que amontoar dinheiro para poder ele gastar no meio da guerra. Mas ele é sustentado pelo Estado, ele é sustentado pela organização que está levando ele para lá. E assim também a igreja nós podemos levar em consideração. Porque nós estamos em uma guerra espiritual, e principalmente os pastores estão à frente. Os maiores embates, os maiores ataques do inimigo não são contra os membros comuns da igreja, mas são contra os pastores, o anjo da igreja. E nós vemos que a responsabilidade está mais sobre eles, porque eles vão ter que arcar com as nossas almas. Quando você vê a carta de Apocalipse, que fala ao anjo da igreja tal, ou seja, as cartas estavam dirigidas ao pastor da igreja, ao quem estava presidindo a igreja, ao presbítero da igreja. E que nós vemos aqui também, quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ou seja, todos esses, tanto aquele que cuida da vinha, como aquele que apacenta o rebanho, ele é digno de comer do seu fruto, do fruto do seu trabalho. Aquele que trabalha na vinha, ele tem que comer das coisas que a vinha vai dar para ele. E do rebanho, a mesma coisa também. Assim também é o pastor também. O pastor que trabalha com ovelhas, o pastor que trabalha com almas,